Let's go, girls. Come on. Mulheres inteligentes multiplicam patrimônio. Mulheres inteligentes sabem a importância de proteção do nome. E quando a gente fala de negócios, o nosso negócio é quase como se fosse um filho pra gente. Nós estávamos numa conversa aqui nos bastidores. Já pensou se chegassem para você e dissessem: você não pode mais usar o nome que você deu no batismo do seu filho, porque esse nome agora é de outra pessoa? Meu Deus, nós ficaríamos loucas. Pois é isso que a gente acaba fazendo quando a gente não protege o nome da empresa da gente. E Mulheres Inteligentes, eu amo sempre trazer informação nesse programa. Nós estamos com uma parceira incrível aqui do Mulheres, que é a Melissa, que vai trazer para nós aí orientações voltadas à proteção patrimonial. E vamos dizer que o nosso nome dos nossos negócios é um patrimônio, né, Melissa? É um patrimônio, com certeza. Eu conheci a Melissa num evento e eu me encantei com a abordagem dela. Eu não tinha visto ainda uma abordagem tão humanizada, voltada para nós mulheres, falando sobre esse assunto. E de uma forma tão simples e tão de alcance a qualquer mulher que queira entender mais. Mas, Melissa, eu quero agora que você se apresente para as mulheres. Tá ótimo, então. Como a Miri falou, né? O meu nome é Melissa Boff Alves. Eu sou, dentre muitas atividades, eu sou advogada, eu sou empresária, eu atuo no ramo de propriedade intelectual, eu sou mãe da Letícia, de 10 anos de idade, eu moro em Nova Petrópolis, eu atuo aí nos mais diversos ramos e segmentos da área da proteção de patrimônio através do direito e através das proteções mediante registros, contratos, enfim, das mais diversas formas. Basicamente é isso. O objetivo que eu tenho como profissional há 18 anos atuando nesse segmento é fazer com que o valor das criações seja dado a elas, né? Além da questão dos nomes, que é uma possibilidade de registro, também as invenções, as obras, as criações que são desenvolvidas hoje pelas empresas, que são feitas de pessoas, né, indiferente aí, homens e mulheres, enfim, as criações elas vêm. Então, o objetivo sempre é promover proteções para que isso agregue valor aos serviços, valor ao produto, e como bem, adorei o exemplo que a Miriane colocou, né, relacionando o nome do seu filho, porque afinal de contas o nosso negócio nada mais é do que a nossa criação, a nossa obra, né, o nosso empenho, a nossa energia, e normalmente nós damos então nome a ele. E pensa se houver o risco deste nome não ser exclusivo dele naquele segmento, ele ser impossibilitado de utilizar de alguma forma. Isso gera prejuízos imensos e é isso que a gente quer evitar, né, Miriane? E tu trouxe para nós sobre a realidade das mulheres e dos negócios. Eu queria que tu trouxesse, expandisse mais esse assunto que no dia que tu trouxe para nós lá no evento da Juliana Pleitz, um beijo para ti. Eu ia mesmo comentar, né, que nós nos encontramos naquele evento da Ju, que foi muito, muito interessante, assim, né, os contatos, as conexões que a gente fez naquele momento. Eu fui convidada para falar naquele evento, que era um evento no mês de março, direcionado para as mulheres. Então, o que a gente pensou em fazer? No sentido de levar esse conhecimento de uma forma gostosa, né, de uma forma mais descontraída para a mulher daquele dia, né, até porque, enfim, até em função da minha formação, a advogada, às vezes a gente usa termos muito elaborados, uma formalidade excessiva, então naquele dia eu quis usar uma outra abordagem e levar de uma forma descontraída para que, num geral, as mulheres entendessem que na história já vem havendo há muito tempo a proteção de determinadas obras, e as percursoras, as protagonistas dessas obras muitas vezes são as mulheres, né? Então naquela oportunidade eu trouxe um vídeo e fiz um levantamento histórico de algumas mulheres que foram
protagonistas e criadoras de algumas invenções. Então eu trouxe alguns exemplos de mulheres a nível internacional, e uma delas era uma criadora de um medicamento, né? Dentro da área da farmácia, ela desenvolveu um medicamento e ela fez a proteção através da patente naquele momento. Na sequência, eu trouxe também um exemplo de uma outra mulher a nível internacional que fez a proteção de uma criação dela, e nesse caso não se tratava de um medicamento, mas de um filtro de café. Então eu trouxe 2 exemplos de mulheres internacionais que atuavam e desenvolveram algo que foi passível de proteção, e no sentido de mostrar que tanto o medicamento é muito louvável, é muito importante, mas também uma criação simples, entre aspas, do tipo o filtro de café, né, também pode ser passível de proteção através, naquele momento foi pela ferramenta das patentes, né. E depois eu fui trazendo outras, daí mais a nível também nacional, alguns exemplos de mulheres que foram percursoras na área do direito autoral, com diversas obras, envolvendo livros, né, envolvendo publicações que podem ser garantidas o direito autoral delas. Trouxe também alguns exemplos de mulheres que acompanhamos e possuem empresa aqui na nossa cidade, na nossa redondeza, que desenvolveram empresas. Naquele exemplo eu trouxe de uma que se tratava de uma empresa que atuava no ramo do vestuário, indústria de produtos de couro. Então ela tinha uma indústria e um comércio nesse ramo, então ela tinha a proteção através da ferramenta do Instituto de Marcas, né? Então alguns exemplos que foram trazidos envolvendo mulheres que criaram determinados produtos, determinados serviços, quer seja na área de livros, publicações, direitos autorais, músicas, que também são ativos, né, que podem ser protegidos, obras de arte. Então, inúmeras são as ferramentas que a propriedade intelectual disponibiliza para que o profissional possa encontrar a viabilidade na proteção da criação desses produtos, destes serviços, e normalmente eles são nomeados. E quando existe a nomeação de um produto, de um serviço, de um comércio, nós chamamos marcas. E estas marcas, elas são passíveis de registros no segmento de atuação, né? Um nome precisa ser relacionado ao segmento que tu atua, ao serviço que tu atua, para ter exclusividade, mas precisa que haja um movimento perante o órgão que concede esse registro, e é esse o nosso papel, fazer um estudo, né, tanto da empresa quanto da pessoa física, para verificar o que ela está criando, ou qual que é a marca que ela precisa fazer a proteção, e aí a gente faz então um levantamento, um estudo para verificar se este nome pode ou não ser registrado, porque como nós falávamos antes, né, de entrar, acontece que algumas vezes, e agora recentemente, digamos da pandemia para cá, com o aumento da quantidade de pedidos de registro de marca perante o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão que protege as marcas, aumentou significativamente os pedidos de registro. Muitos dos nomes já estão sendo apropriados. Então, o que acontece? Algumas pesquisas que nós realizamos para verificar a viabilidade, ou seja, verificar se este nome está livre para fazer a proteção, o registro. Quando finalizamos o estudo, verificamos que ele não está mais. Então, se parte para um próximo momento, que é dar a triste notícia para a empresa ou para o profissional que ele vai precisar, muitas vezes, ou adaptar o nome ou mudar totalmente o nome do seu negócio, da sua empresa, né? Inclusive, hoje nós temos a possibilidade, e está muito em voga ultimamente, principalmente depois da questão das redes, do digital, que é a marca pessoal, né? São as pessoas que utilizam o seu nome pessoal como marca. E
utiliza, mas não tem encaminhado o registro. Isso é um problema hoje, porque existem muitos homônimos. E os jura? Sim. O meu nome pessoal, se eu usar como marca e não encaminhar o registro, Tem riscos. tem risco de eu não poder usar o Miriane de Vargas, por exemplo, como um nome comercial. Exatamente. Nem meu nome, mas eu sou dona. Então, eu lhe explico. Não é exatamente assim, não é que tu não seja dona do teu nome. Agora, você não vai ser dona do teu nome para o uso comercial como marca para o teu negócio. São coisas distintas, né? Distinta, mas é o meu negócio, Claro, é o meu nome, como assim? Isso aí, exatamente. Então, esse é o ponto, exatamente. Obviamente que a pessoa tem direito ao seu nome civil e pode continuar usando, né? Isso não se sim. discute, claro. Mas assim, o uso comercial dele, o que isso quer dizer? Fazer o uso do seu nome civil no seu negócio para nomear o seu serviço ou o seu produto ou o seu comércio. Se não existir o registro disso, não tem exclusividade. Ou seja, se tiver no mercado nacional, a nível Brasil, uma outra pessoa, Miriane de Vargas, que atue, né, como apresentadora de programa ou como corretora de imóveis, né, porque tem essas variações. A primeira que se apresentar ao órgão e requerer o seu nome vai ter a exclusividade deferida. Obviamente que existem algumas exceções, algumas previsões de prazo para ser contestado em relação a isso, mas em regra geral é assim que funciona. Então, a lei traz o benefício e a possibilidade. Basta que as empresas e as pessoas entendam que para se ter determinados direitos, nesse caso, direito de exclusividade sobre o uso de determinado nome, é necessário requerer, fazer o pedido para o órgão competente, né? Para evitar problemas futuros, né? E essa questão de evitando os problemas futuros, você já viu casos, como tu trouxe aqui, de pessoas que perderam os seus nomes nas suas empresas, né? Vimos alguns. Vários, digamos. E no passado, as mulheres, muitas vezes, também não tinham direito de demonstrar que era elas que criaram. Isso era tomado delas também, né? Aí eu queria que tu falasse para nós sobre criação, qual que é a diferença de marca e patente. É muito importante essa tua provocação, Miriane, porque, num geral, existe uma confusão entre estes dois institutos. Quando as pessoas falam registro de marcas e patentes, elas entendem que é a mesma coisa, que é o mesmo instituto. Elas muitas vezes falam que querem patentear a sua marca, né? Então, obviamente, no mundo assim das pessoas que não têm o conhecimento específico e nem se exige que elas tenham, né? Porque são leigas no assunto, nós entendemos o que quer ser dito, mas profissionalmente falando, são institutos totalmente diferentes, né? A patente, rapidamente, para que vocês tenham um conceito da diferença, ela se trata de uma invenção de algo que precisa preencher alguns requisitos, como a novidade, né? Precisa então ser novo, precisa ter uma aplicabilidade industrial. Normalmente se trata de um produto que tenha uma funcionalidade, né? Esta é a patente, e aí nós temos alguns desdobramentos que se chama modelo de utilidade, que são adaptações daquele produto que já existe, né? Ou mesmo a criação que eu citei antes de um medicamento, né? Vinculado mais à questão de fórmulas de medicamento, né? Quais são os princípios ativos que tem dentro daquilo, que a junção daqueles princípios cria o medicamento. Então, estou dando aqui alguns exemplos de patente, mas precisa ter esta funcionalidade, essa aplicabilidade industrial de certa forma, né, de replicar. Isso é um instituto da patente e é protegido de determinada forma. Tem uma exclusividade por um período específico. Agora, o registro de marca, ele diz respeito à nomeação do produto, serviço ou comércio que o seu negócio atua. E o seu negócio pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica, né? Então, como demos o exemplo há pouco, né? Uma corretora de imóveis pode proteger determinado nome, que pode ser o seu nome ou pode ser um inventado,
né? Uma criação, e aí sim é pelo Instituto da Marca. Uma corretora de imóveis, né? Uma corretora de imóveis pode ter uma imobiliária, desenvolver um nome, uma criação, e precisa requerer o pedido da marca deste nome para o segmento de atuação. Então, aí tem todo um cronograma a se seguir, porque existe uma divisão nesses segmentos que eu falo, produto, serviço e comércio, existe uma subdivisão de 45 classes. Então, dentro dessas 45 classes, nós temos aí produtos, serviços e comércio. Então, quando eu faço o requerimento do pedido de uma marca, eu preciso associar esta marca a uma classe específica, né? Então, uma corretora de imóveis é lá na classe 36. Então, vai ficar dentro daquele enquadramento. A atividade de imobiliária, por exemplo, é dentro da classe 36. Mas uma imobiliária faz alguns serviços específicos que estão dentro desta determinação da classe 36. Mas, conforme o porte desta empresa, ela pode atuar também no segmento da construção, né? E aí a gente já vai para uma outra classe, que é a 37. Ou seja, tu pode ter o pedido de registro e o registro da marca do mesmo nome para mais de um segmento, respondendo a tua pergunta. Então, por exemplo, usando Miriane de Vargas, eu posso utilizar para apresentadora de TV e para corretora de imóveis? Exatamente, sem problema nenhum. Tá, tipo, são duas coisas totalmente diferentes, Totalmente diferentes, porque dentro das 45 classes que nós fizemos esse estudo, essa análise, nós já sabemos, praticamente decorado, né, por causa do tempo que a gente atua, mas enfim, a gente tem o banco de dados ali como acesso, então a gente faz o quê? Faz essa prévia, essa pesquisa para verificar se o nome que você mencionou, por exemplo, está liberado para o segmento específico da classe 36, da classe 41, né? Então, conforme o segmento de atuação, vai ser enquadrado em determinada classe. E o que é mais importante neste instante do estudo, né? Além do enquadramento, de entender qual é a tua atividade e qual é a classe respectiva, que isso, para nós que somos do meio, é o mínimo, mas exige um conhecimento para te poder fazer o enquadramento. E num segundo momento, fazer uma pesquisa de viabilidade, ou seja, verificar se eu apresentar esse pedido de registro de marca perante o órgão competente, se esse nome está liberado ou já está ocupado, porque se trata de um banco de dados público que existe a possibilidade de fazer a pesquisa para verificar se esse nome vai ser aprovado ou não. Então está aí um grande elemento importante de estar bem assessorado por um profissional que conheça a matéria, além de fazer um enquadramento adequado, ainda fazer uma boa pesquisa de viabilidade perante o órgão, para verificar se o nome está liberado ou não está liberado, porque uma vez que este nome já esteja apropriado por outra empresa, qual que deve ser o parecer, né? Informar o cliente para que ele conheça os riscos, se deseja insistir, ou que ele faça as adaptações necessárias, porque a gente cuida muito dentro da nossa empresa, nós temos uma política assim de entender que o serviço precisa ser fechado, sim, obviamente, mas importa muito a impressão e o resultado que o cliente vai ver de tudo isso. Então não adianta ingressar com um pedido de registro de marca, o qual o processo hoje demora em torno de 18 meses, para que no final venha a resposta negativa do órgão. Então a gente não faz isso, não costuma fazer, enfim, tem empresas que fazem, mas não é a nossa perspectiva, a gente nunca precisou agir dessa forma e não é assim que a gente faz. Por quê? Porque a gente fica preocupado com o sucesso do negócio, o êxito, a satisfação, né? Não adianta hoje eu fazer um pedido de registro que daqui 18 meses eu vou ter que te dizer, olha, eu tentei fazer o pedido e em 18 meses ele veio indeferido, quando na verdade a gente tem condição de saber que esse pedido ele vai ser indeferido antes de ingressar.
Então, é uma cautela que, enfim, a própria assessoria pode dar, né? Pode fazer esse levantamento, esse estudo, e é muito importante, né? E Melissa, por que, entre tantas capacidades e competências que você tem, você decidiu trabalhar com marcas e patentes? Então, tem muito de eu ter um perfil, digamos assim, de gostar de desafios. Por quê? Porque, embora eu pareça nova, que sou, eu já estou formada no direito há 18 anos. E indiferente de já ser advogada ou não, eu já tinha muito contato com a matéria, porque prestava assessoria para algumas empresas que atuavam nesse segmento. Então, cada vez mais eu fui me aproximando desta matéria. Há 18 anos atrás, era algo muito novo e precursor aqui na cidade, né? Eu digo aqui em Caxias, né? Que era onde eu residia na época. Não a nível de existência da matéria, né? Mas a nível de cidade, assim, eram poucas as empresas que faziam um serviço de registro de marcas e patentes, e eram poucas as empresas que se preocupavam em requerer o pedido, em ter esta cautela. Então, era um mercado muito pequeno. Mas, como eu sempre gostei de desafios e me aproximei deste segmento, então lá eu já comecei a trabalhar, 16, 17 anos já estava dentro de um escritório e depois, posteriormente, gostei da matéria e fiz a minha especialização, pós-graduação. Daí, na época, só tinha em Porto Alegre, então eu fiz a minha pós-graduação em propriedade intelectual lá, já fazem mais de 10 anos. Gosto do desafio, gosto da matéria, tendo em vista que eu penso assim que a inteligência humana, ela precisa ser, ela precisa ter um local de protagonismo neste mundo, assim. Então, a criatividade do ser humano, né? Ele precisa ter este olhar, e também precisa ser, muitas vezes, considerado a questão de remuneração e de valor sobre isso, né? Porque, afinal de contas, existe todo um investimento de energia, né? Além do financeiro, hoje o tempo, né? Que nem diz, tempo é dinheiro, né? O tempo que a gente investe em cima de uma criação, quer seja de um livro, de uma música ou de uma invenção, de um objeto, ou mesmo do nome do seu negócio. Então, ele precisa ter um retorno em relação a isso. Então, eu sempre me fascinou muito, e também pela questão da inovação envolvida, né? Hoje eu já faço parte de alguns movimentos a nível estadual e nacional relacionados à inovação, à tecnologia. Hoje em dia o cenário é outro, né? Um mercado muito mais aberto, os hubs de inovação estão aí, né? Eu participo de alguns já. Então, quer dizer, dentro desses centros tecnológicos existe muita criação, muita obra, e isso tudo precisa ser protegido, né? Precisa Sim. ser dado nome. Eu penso que, inclusive, como neste conceito que você falaste de mulher, né? Sim. Antigamente as mulheres, assim, para serem protagonistas de algo, tinha uma dificuldade maior, enfim, até de acordo com os conceitos e tudo mais. Então, tudo que a gente, penso eu, puder trazer para o mercado que valorize a criação, as pessoas, é produtivo e é justo, né? A gente está falando de justiça no sentido de respaldo ao que as pessoas são capazes de produzir hoje. É o que vai deixar para as nossas próximas gerações, né, uma melhoria, digamos, em muitos setores, assim, né? Então, toda essa parte da inovação, da tecnologia, sempre me fascinou muito, e por isso me aproximei dessa matéria. Sim. E hoje está aí com a gente mulheres que a Melissa trazendo
essas informações para nós, né? Você vai acompanhar o material da Melissa também lá no Instagram dela. E a Melissa vai estar com a gente no dia 15/5, né? Lá, trazendo orientação, tudo. Vai ter digamos assim, um mimo especial para você, mulher, que quer registrar a sua marca, que tem dúvidas sobre isso, para você, mulher, que estiver com a gente lá, ou para você também que chegou até o final desse programa junto com a gente, que também, né? E falou que viu através desse programa aqui a Melissa. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui no programa de TV, aqui na TV Cidade, principalmente com você, Melissa, que faz parte desse espetáculo tão lindo de mulheres inteligentes que resolveram proteger seus patrimônios, né? Então, cuidar do seu nome, e é muito bom ter alguém de confiança. Hoje eu tô rouca, fazendo o que tem que ser feito, mesmo quando nem tudo tá como tem que tá, mas isso também é mulheres reais, sabe? Mulheres inteligentes são reais. Isso. Então, nós estamos aqui juntas e queria que você se despedisse das mulheres, né? Isso é ser mulher, né, Miriane? Isso é ser mulher. É se adaptar às circunstâncias, Sim. né? É dar conta da casa, é dar conta dos filhos, do profissional, da aparência, do bem-estar, do físico. Isso é ser mulher. É incrível como, eu digo assim, né? Nós mulheres temos esse benefício divino, assim, de Sim. conseguir gerir e adaptar-se às circunstâncias, né? E fazer o que precisa ser feito. Exatamente como você falou. Parabéns pelo papel hoje. Eu te vejo como tu falou, tu mora em Nova Petrópolis. Uhum. Trabalha em Caxias também. Caxias e região. E região. Como, né, dar conta dessa agenda, né? E tem mais a vida pessoal. Exatamente. Tem filho, né? Tem filho, cachorro. Tem cachorro. E é isso que a gente ama trazer aqui. Mulheres reais que estão fazendo acontecer com a sua vida junto. A vida não para de acontecer. Tu dá atenção para filho, leva na escola, busca na escola. Tudo adaptado, né? São mil e uma funções diariamente. Mas tem um prazer envolvido, né? Porque eu acho que no momento que a gente faz... e aí vem o principal, que eu acho que é a essência e que está relacionado com a questão de ser mulher hoje, é escolher, né? Então, eu escolho ser profissional, eu escolho ser mãe, eu escolho cuidar do lar, né? Eu escolho estar num relacionamento, eu posso hoje como mulher escolher, né? Porque há muitos anos atrás não podíamos, né? Não podíamos votar, não podíamos escolher determinadas posições. Então, essa é a importância. Eu escolho hoje ser criadora de uma obra, proteger, eu escolho ser daqui a pouco dona do meu negócio, cuidar do meu patrimônio, escolho gerir o meu patrimônio. Então, fica isso como recado final, né? Já que entramos nesse ponto, um salve, né? A possibilidade que hoje nós mulheres temos de escolher e que façamos boas escolhas, né? E no quesito profissional, uma boa escolha, eu não posso deixar de dizer que é fazer a proteção, né, das marcas, das suas empresas, das suas criações, né, e também escolher estar próxima, em contato com outras mulheres, que isso fortifica. Por isso que me motivou tanto participar deste evento, a convite da Miriane, ser uma patrocinadora, enfim, no sentido de contribuir mesmo, que a gente esteja naquele local fazendo diferença, levando o seu recado, né? E aí que eu digo, valorizem os nossos patrocinadores. Se você pensa, quando está pensando no assunto, lembra de quem apoia a gente. Hoje, né, a gente está com a Melissa aqui no Mulheres Inteligentes, nos apoiando, mas amanhã ela pode estar no seu evento. Tudo depende também do resultado do retorno que a gente tem, das ações que a gente se disponibiliza a investir. E é por isso que a gente é inteligente, a gente apoia quem apoia a gente. E é isso, mulheres, estou chegando aí ao final desse programa. Vejo você então no dia 15/5 e aqui nesse programa também, no próximo, Mulheres Inteligentes Multiplicam Patrimônio. Let's go, girls.